Marcos capítulo 3, verso de número 25, aonde a Bíblia diz assim, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Eu vou repetir, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Obrigado, meu amado Deus, por essa tarde, por esse tempo aqui em Foz do Iguaçu, nessa igreja tão preciosa. E cada casal que veio, Pai, nós pedimos, fala ao nosso coração. Que mais uma vez o Teu nome seja glorificado, demônios sejam envergonhados e a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Diga amém. O tema de hoje é o que pode dividir uma casa. O texto que nós acabamos de ler não fala de família. Nós não estamos lendo um texto que tem um contexto falando de família ou de casamento. O texto fala de Satanás, o texto fala da blasfêmia, porém, ele usa como exemplo, Jesus usa como exemplo exatamente uma casa, A casa dividida, a família dividida, ela não vai prevalecer. Então, a gente pode pegar o princípio usado do texto, para não na sua primeira acepção, porque, repito, não tem o contexto de família, mas numa segunda acepção falar para princípios que valem para a família. Então a gente sabe que aquilo que Jesus falou em referência a Satanás e a blasfêmia serve para uma família, para uma casa, para uma igreja, para uma liderança, para uma nação. Qualquer coisa dividida perde força. Qualquer coisa dividida não prevalece. Qualquer coisa dividida fica muito mais fácil de ser derrotada. Então a unidade, ela é indispensável, importante e fundamental para a gente ter uma família vitoriosa, uma família forte. E aí surge a pergunta, pastor, o que pode dividir uma casa? O que pode dividir uma família? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, por incrível que possa parecer, é que o que pode dividir uma família, em primeiro lugar, são os filhos. Primeira pessoa ou coisa que pode dividir uma casa são os filhos. Os filhos, gente, são bênção de Deus. Não foram gerados e não tem no propósito de Deus, não foi idealizado por nós nem por Deus, com o objetivo de trazer dor de cabeça, problema e muito menos divisão familiar. Mas infelizmente eles podem se tornar a razão da divisão de uma família, a razão da divisão de um casamento. E quando é que isso acontece? Filho é tão bom, filho é tão bênção, que eu e minha esposa temos 4 filhos. Pastorzão aqui ganhou de nós 5 filhos. Você pode saber, irmãos, que quem tem 4, 5 filhos não é normal da cabeça, não. Testando de filho, meu irmão, é coisa de doido, Porque filho é uma maravilha, gente? Filho chegou na nossa vida, chegou a alegria e vai embora a paz. Então, filho é bom, filho é uma delícia. Eu tenho 4 filhos, 2 moças, 2 rapazes, maravilha de Deus. Contudo, os filhos, eles podem se tornar o motivo de uma casa ser dividida. Quando é que isso acontece, pastor? Primeira situação, quando eles não são filhos dos mesmos pais. Os filhos podem ser a razão de um casal, de uma família ser dividida, quando eles não são filhos dos mesmos pais. Você, quando vai entrar num relacionamento, ou quando você entra num relacionamento, ou se você souber de alguém que vai entrar num relacionamento, aonde um deles já tenha filhos, ou ambos tenham filhos, isso acontece muito nos dias de hoje, Alguém que terminou um casamento, tinha 2 filhos, a outra pessoa também terminou um casamento, tinha 1 ou 2 filhos, e agora eles se casam
e vai juntar os filhos, ou um vai casar, um já tinha filhos e agora vai entrar na vida daquela pessoa. Quando isso acontece, as pessoas têm que ser preparadas para isso. Elas têm que ser avisadas disso. Por quê? Porque filhos são um elo muito forte da pessoa com o ex-marido ou a ex-esposa. Inevitavelmente, situações serão vividas e serão tratadas com o ex-cônjuge que vai, querendo ou não, manter um relacionamento. Pode acontecer, como na maioria dos casos acontece, de simplesmente ser impossível a pessoa, ter qualquer tipo de envolvimento emocional ou sexual, qualquer coisa, com o ex ou com a ex. Ok, mas isso não vai impedir que tenha que ter de vez em quando encontros, conversas e serem tratadas situações que envolvem o filho que um dia foi daquele casal. Então muitas pessoas entram num casamento e já têm filhos na história e elas não sabem disso. Não sabem desse elo, não sabem desse relacionamento que vai ter que acontecer, uma ligação, um problema na escola, alguma coisa financeira, alguma coisa até de repente de problema lá na frente, ou não, de um relacionamento quando chegar a fase da adolescência, ou do namoro, do noivado, do casamento do filho e da filha, onde a ex ou o ex vai ter que participar daquele momento. Então, às vezes, o cônjuge que está entrando na vida de alguém, na história de alguém que já tinha uma história, não para analisar tudo isso, não pensa que vai ter que viver essa situação, e outra coisa, não sabe que o que vai enfrentar em relação às crianças, especialmente dependendo da idade, a nível de rejeição, aceitação, e quando eles tiverem filhos, e agora é meu filho com ela, e o filho dele com a outra, e agora como é que vai ser isso? E essa irmandade, e a disputa, e o mais velho que é fruto do outro relacionamento, como é que vai tratar o meu filho que não é agora, o outro não é meu filho, é filho só dele. E aí tudo isso, gente, tem muitas variantes e situações que podem gerar problema, briga e divisão do casal e da família. Quando eu vou tratar, aconselhar ou casar alguém que vai viver essa situação de se relacionar e entrar num casamento e agora tem filhos para serem recebidos, eu faço uma coisa, pastores, eu faço uma coisa, que vocês lidam com isso, né, também de receber. Eu sempre mostro antes essa situação e no casamento faço entrar, vou dar um exemplo, digamos que na maioria dos casos vai entrar um homem na vida de uma mulher e ela já tem filhos, na maioria é assim, porque normalmente, com algumas exceções, quem fica com as crianças é a mãe. Então normalmente o homem que vai entrar na vida daquela mulher encontra os filhos ali. Aí eu falo para o cara, você vai casar com ela? Vou. Então presta atenção, você vai, vice-versa, né? Eu estou usando o mais comum, mas o conselho é para ambos. Você vai entrar na vida dela ou dele? Vou, ok. Você sabe que ela tem um filho? Sei. Você sabe que ela vai ter que manter contato com o ex dela por causa do filho, ainda que não haja nenhuma possibilidade de retorno, de relacionamento emocional? Eles vão conversar, tratar de finanças, tratar de escola, cada vez vai ter aniversários, momentos aonde ele vai ter que participar, e lógico você também. Você está ok sobre isso? Você tem estrutura emocional para isso? Para ver o seu marido ou a sua esposa encontrando o ex e a ex e essa coisa toda? Você entende isso? Entendo, beleza. Você sabe que financeiramente vai ter que ter investimento lá na outra família, na outra criança? Sim. Ok. Você sabe que você tem que receber, e aqui é que está o grande detalhe, os filhos dele também na sua família e no seu casamento? Que agora você, querendo ou não, vai fazer um papel de pai ou um papel de mãe na vida dessas crianças?
E quanto mais novas elas forem, mais importante, fundamental é o seu papel para isso. Que se a criança tem semanas de vida, meses de vida, 1, 2, 3 aninhos de vida, o nosso quarto filho é adotado. A gente adotou o Josué com 3 anos de idade. Você sabe que você vai cuidar dele, dela, e vai ser pai dele também, referência de homem e de mulher para ela. E aí sabe o que eu falo? Se a pessoa concorda com tudo, aceita tudo, eu falo, pois é, então o casamento de vocês está marcado para que dia? Tal dia. No dia que a sua mulher for entrar aqui, vai entrar ela e os filhos. E você vai receber diante de Deus ela e os filhos. Não vai entrar no altar só ela, porque você não vai receber só ela. Porque o que eu vejo de gente, irmãos, entrando num casamento, sem pensar nisso, sem ouvir conselhos sobre isso, sem analisar a situação sobre isso, e depois querendo, exigindo que o cônjuge abra mão dos filhos, e quase que dizendo, e alguns dizendo, ou eu ou a criança, ou eu ou seus filhos, não está no gibi. E aí, infelizmente, crianças que não tem nada a ver com isso, e que não são criados e projetados e inventados por Deus para isso, se tornam o motivo da divisão de muitas famílias e de muitos casamentos que não têm estrutura. Então os filhos podem ser a razão da divisão de uma casa, quando eles não são filhos dos mesmos pais. É preciso receber também as crianças. Se tem alguém aqui nessa situação, você precisa fazer isso no seu coração hoje. Eu não recebi só ela, eu não recebi só ele, eu recebi também os filhos. E de certa forma também sou pai e sou mãe dessas crianças, ainda que o pai e a mãe sejam atuantes na vida, que nem sempre são, mas ainda que sejam, você também faz esse papel. Quem entendeu, diga amém. Segunda situação, quando é que os filhos podem se tornar divisão, motivo de divisão numa casa? Preste muita atenção nisso. Quando os pais, e aqui eu já estou falando de, tira a situação de ter filhos de outro casamento, digamos que seja o meu caso, eu só tenho filhos com ela, mas eles podem se tornar uma divisão dentro de casa. Quando? Quando os pais criam um ambiente de predileção. Que coisa complicada, né, gente? Isaac por Esaú, Rebeca por Jacó. Declaradamente tinha os seus filhos preferidos. Qual é a outra história bíblica que claramente tem isso? Jacó amava mais quem? José. Lembram da história? Um monte de filho, mas o preferido, que tinha a túnica especial, que era tratado especial, era o José. Ao ponto de você ver na história que ele fala: José, seus irmãos estão lá trabalhando, vai lá ver se está tudo ok. Mas por que o José não estava trabalhando com os irmãos? Por que os irmãos estavam? E a Bíblia diz que por causa disso, os irmãos de José faziam o quê? Odiavam. A predileção por um filho, e eu quero estender isso aqui para avós também. Eu vou lembrar vocês, irmãos, eu tenho 26 anos trabalhando com casais de família, no Brasil e no mundo. 26 anos, não são 26 meses, 26 anos. A predileção de pais, a predileção de avós por filhos e netos é altamente prejudicial para o casamento, para a família e para o predileto e para os que não se sentem prediletos. Muito prejudicial. Quando você tem alguém preferido, você cria um ambiente em volta dessa criança ou desse neto, de que ele é melhor, mais importante, mais especial do que os outros. Isso não é saudável para ele, emocionalmente. Isso vai gerar da parte dos outros uma rejeição e uma raiva por ele, e isso vai ser ruim para o rejeitado e para o predileto, e isso vai ficar feio para você. Então deixa eu falar para vocês aqui, gente, sinceramente e abertamente. Eu não tenho
e eu falo de todo o meu coração, um filho predileto. Eu não tenho. Eu não sei o que é isso. Pode ser que amanhã, nos netos, eu possa viver uma situação como essa, de ter um neto que lá no meu coração eu diga, cara, lá dentro eu prefiro o netinho lá da Bianca, né, da Maísa ou do Ricardinho, enfim. Meus 4 filhos, se você perguntar, pastor, fala diante de Deus, lá dentro, não tem um que você gosta um pouquinho mais? Eu não vivo essa experiência, mas eu sei que muita gente vive, e eu não condeno você por você ter um sentimento. Como é que a gente vai condenar alguém por sentir? Ué, pastor, não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas lá no fundo do meu coração, eu prefiro mais o fulaninho do que a fulaninha ou vice-versa. Na verdade, dá para ver dentro da minha alma que eu tenho, como avô, avó, ou pai ou mãe, um predileto dentro da minha casa. Ok. Qual é o problema? Se você tem o sentimento, você pode orar a Deus sobre esse assunto, e sentimento é sentimento. Como é que você vai controlar? Não, eu agora decido que eu não gosto mais dele do que gosto dela. Não tem isso, eu não acredito nisso. Mas, ainda que você tenha o sentimento, o que eu quero dizer para você aqui é, você não pode deixar isso aparecer. Não pode. Então, se de repente, lá na sua alma, você tem, vamos colocar uma situação de um casal, um moço, um menino e uma menina, ou 2 rapazes, como aconteceu aqui no caso de Isaac e Rebeca, claramente Isaac preferiu Esaú e tornou ele seu predileto, e Rebeca preferiu e tornou Jacó o seu predileto. Qual foi o erro deles? Não era o sentimento que de repente surgiu, mas foi o quê? Não tomar cuidado com o que manifestava. Então, beija um mais do que beija o outro, abraça um mais do que abraça o outro, elogia mais um do que elogia o outro, presenteia mais um do que presenteia o outro, é mais duro com um do que é com o outro, faz coisas por um que não faz por outro, tem paciência com um e não tem com o outro. Você não só está sentindo, mas você está externando e mostrando aquilo que está dentro de você, e se você deixar isso acontecer, você vai gerar terríveis problemas. Eleger o filhinho do coração, e tem gente que faz questão, infelizmente, sem saber do prejuízo emocional, espiritual que isso traz para dentro da família, de mostrar quem é o preferido e quem é a preferida, falando de pais, mães e avós. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, em nome de Jesus, não é saudável, não é bom, não é inteligente, é prejudicial, cria briga. Os irmãos, um queria matar o outro. No caso de José, mataram José, aliás, prenderam José, escravizaram José, isso porque um irmão livrou ele, porque os que eles queriam mesmo era matar o irmão. Não é bom que haja filhinho preferido do coração. Quem entendeu, diga amém. Terceira situação, quando os filhos podem ser a razão da divisão de uma casa. Quando os pais não são unidos e brigam por causa dos filhos. Eu vou dar uma solução para vocês hoje. Pensa numa criatura esperta, chama filho. Olha para mim aqui, gente. Eles rapidamente descobrem quem é o mais mole e quem é o mais duro dentro de casa. Rapidinho. E aí, eles sabem com quem eles falam, para quem pedem o que tem que pedir. Olha o que muita gente faz, e eu sei que faz por falta de conhecimento. Só se você fazia, para de fazer. Chega na mãe e diz assim: mãe, eu estou querendo, tal. Já sabe qual é o posicionamento do pai. Já sabe que o pai não deixaria, que o pai não concorda. Aí a mãe quer ser amiga, quer ser gente boa, e ela dá aquela cobertada. Vamos fazer, mas não deixa seu pai saber.
você criou um processo de divisão dentro da sua casa. Por quê? Porque os filhos só vão crescer num ambiente saudável e de unidade familiar quando... Gente, todo o segredo da família está no casal. Como é que começa uma família? Com o amor de um homem e de uma mulher. É um casamento. Aí o que você tem que fazer? Você tem que transmitir para suas crianças uma unidade do casal. E não que entre o casal hajam coisas mentirosas ou escondidas, ou obscuras, ou erradas, ou feitas nas costas, ensinando um procedimento que vai perpetuar e trazer problema para a família e para o casamento. Então, olha só, o povo brigava porque estava o casal brigando. Agora que tem filhos, eles brigam por causa dos filhos. O bonitão chega no pai e diz assim: pai, posso ir na casa não sei de quem? O pai diz: não, não pode. Aí ele vai lá na mãe: mãe, eu posso ir na casa não sei de quem? Ela: pode ir, meu filho. Aí ele vai. Aí quando o pai chega e diz assim: cadê o fulano? Aí a mãe diz assim: eu deixei ele na casa do Joãozinho. E aí o pai fala: e quem deixou você deixar? E aí o pau quebra. E aí eles estão brigando por causa de quem? Do filho. E o filho está onde, irmão? Feliz na vida, fazendo o que ele quer. Fazendo o que ele quer. Sabe qual é o segredo que a gente estabeleceu lá em casa? Eu e Maírla nunca desautorizamos um ao outro na frente dos filhos. Nunca. Se a minha esposa falar assim: Josué, você não vai jogar basquete hoje. Meu filho tem o Josué, que é o mais novo, ele tem 1,93 m, tem 15 anos. Joga basquete, passou agora numa peneira lá, está na melhor escola de basquete de Brasília, de onde saiu o Oscar Schmidt, e aí ele gosta de treinar, treina 2, 3 horas por dia. Aí ele: vou treinar. Aí Marília vira e fala assim: não, hoje você não vai. Aí lá dentro eu falo assim: por que ele não pode treinar? Na minha cabeça. Por que o menino não pode fazer esporte? Ele não está pedindo para fazer nada de errado, não tem nada para ele fazer, mas eu fico o quê? Calado. Se ela me olha e ele não está vendo, eu faço assim, ó. Tipo, deixa ele ir, deixa, não faz isso não. Você está pedindo para o menino ficar em casa jogando videogame, deixa ele jogar basquete. Aí ela pega e muda, ou depois que ele sai, eu vou no quarto com ela e falo: meu amor, olha só, não, eu não quero que ele vá, porque ele vai estar sozinho na rua. Eu falo: minha filha, ele tem 1,93 m, ele é homem, ele assusta, ele não é assustado, entendeu? O pessoal é que vai ver ele, vai correr, deixa ele ser homem, deixa ele andar, deixa ele jogar. Aí ela vai lá e fala: meu filho, eu pensei melhor. Ou talvez fala: seu pai conversou comigo lá e me mostrou um outro lado, pode ir. Mas mesmo que ela discipline, mesmo que ela diga não ou diga sim sem eu concordar, eu e ela somos um bloco fechado. A gente não demonstra fraqueza e desunião dentro da nossa casa, irmãos. Chegou em mim para falar: pai, eu posso fazer isso? Que eu mole lá de casa, por incrível que pareça, sou eu. Eu é que sou mole, ela é que é dura, né? Então eu só não deixo o que eu não quero mesmo, tudo eu deixo, tá, vai, pode, vai. Ela, não, ela é durona. Então quando alguém chega lá em mim: pai, não sei o quê, olha a minha pergunta na hora: já falou com sua mãe? Já. O que ela disse? Não. Falei: então, por que está me perguntando? Não sabe quem manda não, rapaz? Você entendeu, irmão? Se chegar nela para pedir alguma coisa, antes ela responder: o que você já falou com seu pai? Já. O que ele disse? Que pode. Então pronto. Se ele já falou, por que está me perguntando?
Você entendeu, gente? Não deixem os filhos de vocês jogarem você um contra o outro. Não briguem por causa deles. Não demonstrem fraqueza. Não façam coisas escondidas. Oh, minha filha, papai vai fazer isso, mas não deixa sua mãe saber, não. De jeito nenhum. A gente não usa expressões. Você sabe como é a sua mãe, né? Porque eu estou minando a minha casa. Eu falo que a minha esposa é maravilhosa. A gente senta na mesa, eu elogio às vezes a minha esposa, falando: amor, você é uma mãe. Às vezes ela fala alguma coisa ou faz alguma coisa, eu digo assim: gente, já imaginou vocês sendo criados só por mim? Já pensou que coisa seca, coisa cinza? Olha isso aqui, ó. Porque às vezes os meninos não querem, né? Porque ela vai lá, vai almoçar e pega uma flor, aí faz questão de pôr a mesa. Vocês iam comer o tempo inteiro em pé, correndo rápido, essa vida maluca, sem mãe, sem doce. Ia ser obrigado, meu amor. Aí eu falo para ela: se eu tivesse tido uma mãe igual a você, eu tinha conquistado o mundo, menina. Entendeu? Vocês não podem mostrar desunião. Vocês têm que ser um bloco fechado. Ai, pastor, mas eu achei que meu marido não deveria ter batido no meu filho como bateu. Fala isso para ele depois. Conversa com ele longe dos meninos, mas não tire o quê? Isso, do seu marido e da sua esposa. Não enfraqueça a liderança dele ou dela. Não tire essa autoridade de forma nenhuma. Então, filhos, quando pais não são unidos e brigam por causa dos filhos, podem ser a causa da divisão da casa e da família. Sabe quando também? Quando a mulher, isso pode acontecer com o homem também, mas é mais raro. Então, se serve para você, meu irmão, pega para você. Mas normalmente é a mulher, porque isso é muito forte na mulher. Quando é que filhos se tornam a razão da divisão? Quando a mulher esquece o marido por causa dos filhos. É incrível. Nasce o menino, esquece que tem marido. Eu queria que todo homem olhasse para sua esposa agora, por favor. Olha bem no olho da sua esposa, no olho dela, e fala assim para ela: sem mim, fala, gente, sem mim nada podeis fazer. São as palavras de Jesus, não é? Pois é, quem aqui ia ser mãe aqui sem o marido? Me diga. Você não pode ser mãe se não tiver quem? O marido. A prioridade de uma mulher casada é quem? O marido. Não são os filhos. Não são os filhos. Minha santa, e eu falo para o homem também, repito, mas especialmente para a mulher: minha querida, meu querido, seus filhos vão embora. Um dia sua filha vai dizer: papai, obrigado por tudo. Tchau. Um dia seu filho vai dizer: mamãe, obrigado por cada danoninho. Achei uma mulher que te substitui maravilhosamente. Tchau. Aí o casal viveu em função dos filhos, viveu em função deles, e os filhos fizeram o que agora? Foram embora. E agora? E agora, irmãos? Vai dar problema no casamento. Isso se chama síndrome do ninho vazio. Aqui, ó, passei uma semana com essa mulher minha em outubro, lá no Espírito Santo, de férias, descansando. Férias assim, a gente tirou 5 dias para descansar no Espírito Santo. Eu e ela. 25 anos de casado, levei ela para a Itália, 10 dias para a Toscana, eu e ela. A gente tira um dia a cada mês, 2 meses, eu e ela para jantar fora, sem menino. A gente fala: ó, a gente vai ficar no quarto agora, e pode ser tanto para namorar como para conversar, sem menino. Minha prioridade é ela, a prioridade dela sou eu. Melhor parte do frango é minha, irmão. Não é do bebê, não. Bebê que vai trabalhar, casar, para um dia ele falar: agora eu tenho direito à melhor parte. Você entendeu? Quando alguém permite
O que eu vou fazer pelo meu filho, pastor? Ame seu filho, cuide dos seus filhos, dê o melhor por eles, mas agora aqui você tem que deixar claro, quem é a pessoa mais importante nessa casa? Irmãos, meus filhos sabem, é ela que vai ficar comigo o resto da vida, irmãos, é ela. Gente, porque lá em casa, irmãos, são 6 pessoas, uma moça que trabalha com a gente, 7, e um cachorro. Lá em casa, se você abrir a geladeira, olhar um negócio, der vontade no banheiro, voltou, não está lá mais. Não é? Ai, meu Deus, eu vou só ali no banheiro. Some. Tudo lá em casa acaba, some. Meus meninos, eu não sei, tanto ivermectina e não morre esses vermes. Aí sabe o que a gente tem que fazer? Tem que falar. Ei, vem cá. Tá vendo isso aqui que eu comprei? É da sua mãe. É dela. Não pega nisso aqui. Eu nunca pensei, irmão, que eu ia ter que fazer isso, mas tem que fazer. Não pega, isso aqui é da sua mãe. Isso aqui é do seu pai. Porque se ninguém colocar o nome e o não toque, senão morrerá, como eu disse, some, desaparece. Lá é claro, prioridade do meu pai e minha mãe, da minha mãe é meu pai. Você acha que isso é ruim? Isso é saudável, isso é bom, isso é ensinamento. Amanhã eles vão casar e eu quero que eles saibam que hoje eles são, eu sou família deles. Amanhã quando eles casarem, a nova família é mais importante do que eu e ela. Minha filha casou, a prioridade dela não é mais o pai e a mãe, é o marido dela. E do marido é a esposa. Isso é o propósito de Deus e é saudável no relacionamento. Segunda coisa, o que pode dividir uma casa, pastor? A esposa. Segundo motivo de divisão da casa é uma esposa. Quando? Primeiro, quando ela permite outro homem na sua vida. Quando uma mulher permite que entre o adultério, a traição, isso é divisão dentro de casa. Muitas vezes, a maior reclamação das mulheres disparada é: a gente casou e ele não é mais romântico. E aí, como ele não é mais romântico, Satanás já coloca logo alguém para suprir isso em você, não é? Então é mais ou menos assim que acontece. O marido, infelizmente, não entendeu a importância do romance, a importância de dizer eu te amo, a importância de dar um bombom, uma flor, de continuar, como eu falei ontem, trabalhando pelo casamento. Aí ela está trabalhando na rua, na igreja, qualquer lugar, chega um e diz assim: nossa, mas você está bonita hoje. E ela não ouve isso do marido. Nossa, mas você está cheirosa. Eu passei em tal lugar, lembrei de você, te dá um negócio. Pronto. A mulher fala: meu Deus, meu marido não me percebe, meu marido não me nota, meu marido não me quer, meu marido nada. E aí, o enviado do demônio começou a falar no seu ouvido, e se a mulher não vigiar, ela vai achar que aquilo vai supri-la, e agora ela vai e cai em tentação. E qual é o drama que começa na alma dessa criatura? Um drama, é um drama. Nunca queira passar por isso, minha amada. Leia esse livro aqui, Nunca queira passar por isso. Qual é o drama? Se eu não contar, um drama. Se eu contar, outro drama. Se não fala, o gigante da culpa te atormenta diariamente. Se contar, não sabe qual vai ser o resultado. E nenhuma das opções é boa. E se a mulher então pensa que alguém pode supri-la, ela vai criar uma divisão na sua casa. Ouça uma coisa, minha irmã querida: ninguém, nenhum homem que existiu, existe ou existirá pode te suprir 100%. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Só Jesus supre tudo. Não tem homem que possa suprir tudo. Não busque isso no seu marido, nem em pessoa nenhuma, porque isso não existe. Segunda situação: uma casa é dividida quando a esposa resolve disputar com o marido.
Foi o que eu falei ontem. Mulheres queridas, a coisa mais importante, pastor, qual é a coisa mais importante para um homem? Ouça o que eu vou dizer para você, guerreira, você que quer ter um casamento abençoado, ouça. A coisa mais importante para um homem é respeito. Um homem tem necessidade de se sentir respeitado. É um inferno quando uma mulher quer mandar e quer disputar a liderança com um homem. Quando eu estou falando para solteiras, eu digo, minha filha, você quer mandar na sua vida? Quero, pastor. É fácil. Não case, viva sozinha. Mas se casar, vai ter que submeter. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da família. E você vai ter uma liderança dentro de casa que vai ter a palavra final na hora das decisões. Casar é compartilhar e cada um cumprir o seu papel. Não existe casamento, nem para homem nem para mulher, onde cada um faz o que quer. Casamento agora é compartilhamento da vida e cada um tem que cumprir o seu papel. Terceira situação, quando a mulher leva para casa nova a casa velha. Casa e fica assim, ó, porque lá em casa era assim, porque meu pai fazia assim, porque minha mãe era assim, porque a gente comia assim, porque eu gostava assim, porque lá em casa eu não fazia assim, ou então lá em casa eu não fazia nada. Quando a gente casa, irmãos, a gente não pode levar a casa velha para a casa nova. Porque nós somos pessoas o quê? Diferentes. Você tentar falar assim, eu vou pegar o modelo de família que eu tinha e agora eu vou colocar dentro da minha casa nova, vai dar problema. Por quê? Porque eu não sou o pai dela, eu não sou o irmão dela, eu não sou a irmã dela, eu não cresci comendo o que ela comeu, eu não cresci com os valores que ela tem. Você quer ver uma coisa que aconteceu uma vez? Uma vez eu vi pessoas da família da minha esposa, a gente estava num lugar e estava lá o marido e a esposa, da família dela. Irmãos, o marido estava vendendo o carro dele para a esposa. Da família dela. Vocês acreditam? Não era sério. Eles estavam sentados na sala, a gente chegou e ele estava negociando valores, eles estavam brigando e ela pedindo desconto no carro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eles estão brincando? Ela falou, não, aqui é normal. Ele vai vender o carro, ela se interessou e ela vai comprar o carro do marido. Que a Bíblia diz que a gente é uma só carne, gente. Meu Deus, eu fiquei, não sei se alguém faz isso aqui, me perdoa, mas eu fiquei muito assustado com aquilo, né? Se bem que eu não achei assim tão ruim, pensando depois em vender as coisas para minha mulher, não? Seria até bom. Amor, estou trocando de iPhone, quer comprar o meu? Essa foi o jeito que ela cresceu, não foi assim que eu cresci, meu irmão, entendeu? Eu não cresci com a minha mãe sustentando a casa junto com meu pai, eu cresci meu pai bancando a casa. Eu falei para ela, você vai trabalhar se você quiser, porque para sustentar a casa, eu cresci que eu é que sustento, entendeu? Então aí você vai pegar a sua casa velha e vai levar para a casa nova, meu irmão, minha irmã, não dá certo. Então, quando a mulher começa a comparar o casamento dela com a família que ela teve, com a casa que ela teve, isso vai trazer divisão dentro da casa de vocês. E quem é que pode dividir uma casa? O marido. Infelizmente, o marido pode dividir a casa. Quando? Quando ele não tem caráter. A falta de caráter, homens, enfraquece a sua liderança e autoridade. A falta de caráter tira o respeito. A falta de caráter faz com que você não tenha credibilidade com a sua família. Perde o respeito. Porque você fala uma coisa
e infelizmente sua filha, seu filho e sua esposa olham e dizem assim: já sei que não vai fazer, já sei que não vai cumprir. Conheço meu pai. Pastor, eu conheço meu marido. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou e disse assim: aí vem o príncipe deste século, e ele não tem nada em mim. O homem, e eu estou falando aqui para todo mundo, mas especialmente o homem, ele tem que ter a capacidade, se não tem, criar. Porque como a minha esposa contou, irmãos, eu não sou de lar cristão. Eu vim de uma família completamente disfuncional. Meu pai era inspetor do Banco Central, vivia mais viajando, fazendo inspeção nos lugares do que em casa, roubava mais que tudo, alcoólatra, adúltero ao extremo, vivia separando e voltando com problema. Meu pai literalmente era aquele cara que falava: vou ali comprar pão, e ficava 7 dias sumido. Literalmente. Sabe essa história que a gente ouve? Meu pai desse jeito, estava em casa, domingo, vou ali comprar um pão, e sumia. 7 dias, bebendo e tal, aí voltava aquele inferno e etc. Eu cresci com 10 para 11 anos de idade, já estava usando droga, já estava envolvido com marginalidade, com briga, fui preso e etc. Mas eu tive um encontro com Jesus. Jesus muda a nossa vida e a gente aprende a ser alguém de caráter e íntegro. Diga amém. Então, se você tem dificuldade com isso, receba essa vitória pelo poder de Deus. Por quê? Porque a autoridade de um pai, de um marido e de um homem está com o caráter, com a integridade, com a verdade. Sabe o que eu posso dizer para os meus filhos? Ô Ricardinho, o que foi, pai? Por que você está duvidando de mim? Eu já menti para você alguma vez, rapaz? Não, pai. Então por que está perguntando se eu vou fazer ou não vou? É o contrário, irmãos. Meus filhos sabem que se eu falar, eu vou fazer. É exatamente o contrário. Eu chego para ele e falo assim: cara, não faz isso, porque você sabe como é que eu sou. Vai dar esse resultado. E ele sabe que se eu falar, eu vou fazer. Se eu chegar para os meus filhos e disser assim: ó, como a gente vai chegar terça-feira de viagem. Ó, papai e mamãe vai chegar terça-feira, 3 horas, se prepara que nós vamos para o shopping. A gente vai pegar vocês e vai para o shopping. Podia ser com 2 anos de idade, com 5, com 10, agora com 20 anos de idade que eles têm. Irmão, se eu chegar em Brasília e surgir um imprevisto para eu não ir para o shopping com eles, sabe o que eu faço? Eu chamo os 4 e digo assim: gente, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu tinha combinado com vocês de ir para o shopping hoje, e a gente ia lanchar no McDonald's, por exemplo. Surgiu um problema. O problema é esse: vocês aceitam eu não honrar a minha palavra com vocês hoje, por causa desse problema que surgiu, e amanhã a gente vai, e aí eu negocio, além do McDonald's ainda vai rolar um cineminha, vocês aceitam a troca? Se eles disserem que não, irmãos, muito dificilmente eu vou deixar de ir no shopping com eles, porque eu dei a minha palavra. Aí eu negocio mais. Não, pai, a gente quer hoje. Então vamos fazer o seguinte: se vocês trocarem McDonald's, cinema, e eu dou 50 pila para cada um, e eu vou fazendo, ou eu consigo a negociação, ou eu honro a minha palavra. Porque eu não quero nunca que uma ovelha, um amigo, uma pessoa diga que eu não tenho palavra, que eu prometi e não cumpri. Nunca. Porque senão eu vou perder o quê? Minha credibilidade, o meu respeito. Eu ainda faço negócios com algumas pessoas, irmãos, com aperto de mão. Graças a Deus eu conheço homens que a gente pode falar: fechou, fechou. Mas o dólar está 5,50, não, está fechado. No outro dia o dólar caiu para 1, não interessa. Se a gente fechou, está fechado. Eu não vou mudar porque o dólar mudou, eu não vou mudar porque eu estou ganhando, eu estou perdendo. Você está entendendo, meu irmão? Feliz é a esposa e os filhos que podem dizer que tem um homem de palavra, que tem um homem íntegro dentro de casa. A falta de caráter, de integridade, de verdade, dividem uma família. Quando
que pode ser a razão da divisão, o homem, o marido, quando ele desconhece a sua missão. Ele não sabe qual é a sua missão. E qual é a missão de um homem? Uma das mais importantes missões de um homem é ser fiel a Deus, à sua esposa e aos seus filhos. Entender que depois de casado, e se ele era crente antes também, não podia fazer sexo. Se casou, você é monogâmico. Você só tem o direito de fazer sexo pelo resto da vida com essa mulher sua, meu irmão. Fidelidade a Deus, à esposa e aos filhos. Engraçado que a Bíblia diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? E em Provérbios também diz: homem fiel. A Bíblia fala que o que Deus quer dar para uma mulher é um homem fiel. A qualidade da mulher é ser gente boa e virtuosa, do homem é ser fiel. Quando o homem não reconhece que a sua missão é a fidelidade, e ele permite o adultério entrar na sua casa, ele racha e ele divide a família. Quando que o homem pode ser a razão da divisão de uma casa? Ouça aqui, meu irmão. Quando ele é egoísta e personalista. O que é isso, pastor? É tudo sempre do jeito dele. Como é cansativo conviver com uma pessoa que ela sempre só faz as coisas do seu jeito. Especialmente o homem. Eu já convivi com vários. Ele compra um carro, não pergunta para ninguém da família: gente, vamos comprar um carro novo? O que vocês acham? A decisão final é dele, mas o que vocês acham? Ele já chega com o pacote de férias comprado. Ó, já comprei aqui para a gente ir para Maceió. A mulher fala: meu Deus, mas eu odeio Maceió. Ele já chega com o sofá comprado, com a cor que a mulher fala: mas não tem nada a ver com a sala essa cor. Não, mas o que eu queria era esse. Gente que sempre só faz as coisas do seu jeito. Irmãos, a gente tem que ceder um para o outro. Eu e ela aqui, ó, pensa em gente diferente. Eu quero saltar de paraquedas, descer de rapel, pegar a onda na praia. Minha mulher nem na praia quer ir. Ela só quer ver o mar. Sério? Ela fala: amor, põe uma casa que eu ouça, e ela vem. E ela fala em línguas. A glória de Deus. Olha que Deus tremendo. Eu amo Jesus, irmão, mas quando eu estou na praia, eu estou correndo, eu estou jogando bola, eu estou nadando, entendeu? Ela não. Aí ela quer ir para a praia, e ela quer um mar sem onda. É sério. A mãe me leva nessas que tem tipo um recife assim, e a água é parada. Eu falo: para quê? O mar só tem graça porque ele tem onda. Aí eu vou fazer só do jeito dela, ou só do meu jeito? Quando a pessoa é egoísta e personalista, tudo sempre do seu jeito, ela despersonaliza as pessoas. Gente que é muito personalista, ela não deixa o outro ser quem ele é. Gente, eu vim aqui, eu só tenho 2 dias com vocês, então, o bom do crente é que ele apanha rindo, né? Vai apanhando aí, vai rindo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando que eu sei, pastor, se eu sou personalista? Vou te mostrar. Você está aqui com o seu cônjuge, aí ele faz assim, ó. Ri baixo. Mas eu não quero rir baixo, ué. Eu quero rir alto. Não, mas ri baixo. Toda hora. Menos. Para. Não faz isso. Não faz aquilo. Nossa, que roupa ridícula. Mas eu gosto dessa roupa. Não, mas está muito feio. Eu não saio com você assim. Meu Deus. Aí eu gosto de carne mal passada. Nossa, mas você vai comer essa carne assim? Vou, eu gosto, eu quero ver sangue. Não, mas... Ué, gente, você não gosta? Não. Então não coma. Você quer rir baixo? Quero. Sorria baixo.
Fala mais baixo. Eu não gosto de falar baixo. Eu gosto de falar alto. Mas Deus não é surdo, mas também não é nervoso. Não é não, pastora? Não grita que Deus não é surdo, mas também não é nervoso. Eu nunca ouvi falar, Deus, para de gritar, que eu estou irritado com o seu grito. Quer despersonalizar as pessoas, quer mudar o jeito dos outros. Nossa, mas você fala demais, e você não fala. Fica calado, que eu falo por você. Deixa essa criatura que mora com você em paz. Deixa ela ser quem ela é. Porque nós não estamos falando, irmãos, de quem está certo ou quem está errado. Nós estamos falando de pessoas que são apenas o quê? Diferentes. Nós temos características o quê? Diferentes. A minha mulher gosta de dormir tarde e acordar tarde. Eu acordo cedo. Já pensou? Não, você vai acordar junto comigo. Acorda? Acorda. Ou então gente que não acorda, mas faz questão, né? Aí abre a janela. A outra acorda. Ai, desculpa. Mentira! Você está incomodado que o outro está dormindo. E quer porque quer acordar, faz uma barulheira. Está vendo que eu sou profeta, né, irmão? Deixa o outro rir. Deixa ela chorar. Ela quer chorar? Não, mas você chora, hein? Deixa ela chorar. Qual o problema? Está errado chorar? Está errado rir? Está errado falar alto? Está errado falar baixo? Está errado querer falar mais? Está errado querer falar menos? Não está errado. É característica. Mas quem é personalista não aceita o outro do jeito que ele é. E quer fazer sempre as coisas só do seu jeito. Será que você é assim? Isso divide a casa. E por último, gente, sabe o que divide uma casa? O diabo. Lares que não são os filhos, não são a esposa e nem o marido, mas o capeta, Satanás, dividiu. Meus queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo espiritual é real. Céu existe. Inferno existe, Deus existe, demônios existem. Você sabe qual é a grande vantagem de um inimigo? A grande vantagem de um inimigo é você não identificá-lo. Eu estou sentado aqui num restaurante com amigos, e eu sei que fulano de tal me odeia, é um inimigo. Se ele entra no restaurante e eu vejo, eu vou ficar em sinal de quê? Alerta. Eu vou sair, eu vou me proteger, eu vou ficar de olho, porque eu identifiquei um inimigo no mesmo ambiente. Mas se entra uma pessoa que é meu inimigo e eu não sei que ele é meu inimigo, ele vai chegar do meu lado e ele me dá um tiro, uma facada, e eu nem vejo. Porque eu não sabia que ele era meu inimigo. O que Satanás faz? Ou o diabo coloca um medo nas pessoas, e elas têm medo do diabo. É uma grande arma de Satanás. Você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo de macumba, você não tem que ter medo de nada disso, porque a Bíblia diz sobre Israel de Deus não vale encantamento. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Satanás está debaixo dos nossos pés. Amém, gente? Porque o diabo está furioso. Porque alguém chegou, uma menina ficou endemoniada na igreja, 10 anos. Aí eu comecei a expulsar o demônio, aí o diabo olhou para mim, na boca daquela menina e falou assim: eu te odeio, desgraçado, eu vou te matar. Aí eu olhei para ele e falei: entra na fila! Tem um monte de demônio querendo me matar. E por que não mata, pastor? Porque eu tenho Jesus, irmão. Porque se fosse sem Jesus, eu estava morto há muito tempo. Jesus é o meu Senhor, é meu dono e é a minha proteção. Não tenho medo de demônio. Aí quando ele sabe que você não tem medo dele, sabe qual é a outra arma dele? Fazer você não acreditar que ele existe. Fazer você não acreditar que ele age. Por quê? Porque aí ele age sem ser identificado.
E aí você começa a ter prejuízo financeiro, você começa a ter confusões dentro do seu casamento, você começa a ver coisas acontecerem, desgraças, doenças, problemas, e você sempre acha que é normal, que é a vida, que é natural, e não entende que o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, é uma ação de demônios. Pensa numa coisa que o diabo quer, mas ele quer com tudo destruir o seu casamento e a sua família. É uma realização para o demônio destruir um casamento. E aí, o marido está fazendo o papel dele, a esposa está fazendo o papel delas, criaram os filhos da melhor forma e acertaram. E aí, de repente, você vê pessoas, você conhece gente que se ama, mas está separada? Conhece? Gente que se ama, mas estão separados. Demônio. Quem é que está por trás de muitas brigas nas casas? Demônio. Quem é que está por trás de muitas dificuldades que vocês enfrentam familiares? Demônios. Quem é que faz você ver o que não existe? Demônio. Eu acho incrível, irmãos, que tem pessoas colocando a culpa no demônio quando não é demônio, é ele, é ela. Tem gente colocando a culpa no demônio quando não é demônio, é emocional, é psicólogo mesmo. Tem gente querendo colocar a culpa no demônio quando é má administração financeira, não tem nada a ver com o demônio. Mas também tem muita gente que não enxerga que do mesmo jeito que existem coisas que são emocionais, que são físicas, que são naturais, existem coisas que são espirituais. E não são normais, são a ação de demônios. Demônio que quer dividir você. Demônio que está convencendo você a se separar, botando na sua cabeça a palavra divórcio, te enganando, dizendo que se você casar com outra pessoa, você vai ser feliz, falando para você que você tem que fazer isso ou aquilo. Demônios existem e estão agindo, infelizmente, na vida de muitos casais, de muitas famílias, e eles são responsáveis por muitas e muitas famílias que estão divididas. Pastor, e qual é a solução contra o demônio? Essa solução aqui, ela é do início da igreja, vai durar para sempre. É jejum e oração. É Bíblia, jejum e oração. E nós, na nossa casa, e eu termino com isso, te dando esse conselho, temos o que nós chamamos de TFD. O que é TFD? Tempo da família com Deus. No mínimo, uma vez na semana, a gente ora, lê a Bíblia e conversa em família. Temos, inclusive, durante esse tempo de coronavírus, feito isso no mínimo 5 vezes na semana. Todos os dias, a gente se reúne, lê a Bíblia junto, ora junto, lê livro junto e comenta essas coisas juntos. Fora de pandemia, quando a vida era loucura, corrida, viagem, igreja, no mínimo uma vez na semana, a gente tirava um tempo para ter o TFD, o tempo da família com Deus. Lá a gente escrevia os nossos sonhos, a gente tem um sonho de viajar a família toda para os Estados Unidos. Vamos orar sobre isso? Precisamos de um carro maior, agora a gente não é 5, é 6. Vamos orar sobre isso? Ah, minha filha, e aí? Papai, estou com dificuldade não sei aonde. E lá a gente conversa, lá eu ministro, lá eu discipulo os meus filhos, lá a gente está junto, lá a gente tem um tempo da família com Deus. Isso, irmãos, enfraquece os demônios e fortalece a família. Oração, Bíblia e jejum. Há quanto tempo vocês não oram em família juntos? Há quanto tempo vocês não leem a Bíblia juntos? Eu não estou dizendo para você fazer um culto de 2 horas em casa não, querido. Pode ser 10 minutos. Pode ser 15 minutos. Teve vezes a gente fazer em 10 minutos. Teve vezes de fazer em 1 hora, porque fluiu a conversa ou a presença de Deus. A gente estava numas férias e a gente falou, vamos ter o nosso tempo da família com Deus? Vamos. A gente estava jogando dominó, jantando, vamos ter um tempo da família. Até pensou, vamos fazer uns 15 minutos de oração, 20 minutinhos e a gente volta. Irmãos, Deus visitou a gente, a presença de Deus veio, a gente começou a orar, a falar em línguas, chorar, passou mais de 1 hora ali, a família na presença de Deus. E teve momentos que foi rapidinho. O importante é ter
um tempo da família com Deus. Quanto tempo você não ora pelo seu marido, pela sua esposa, não põe a mão na cabeça do seu filho, não libera uma palavra, não lê a Bíblia juntos? A gente está lendo um livro agora juntos, Lealdade e Deslealdade. Estamos lendo a família toda juntos esse livro, nesse tempo da família com Deus, de segunda a sexta. É tão importante chamar Jesus para dentro da sua casa. E eu quero terminar dizendo para você que veio aqui hoje, você quer mudar a história da sua casa? Tem coisas que você vai ter que fazer, como eu falei hoje e falei hoje. Mas ouça o que eu vou dizer. Primeiro, sem Jesus não dá. E segundo, com Jesus é muito mais fácil. Chama Deus para dentro da sua casa. Chama Jesus para dentro do seu casamento. Coloca Jesus dentro da sua vida e dentro da sua casa. E você vai ver uma transformação acontecendo. Porque onde tem Jesus, tem amor, tem perdão, tem graça, tem recomeço, tem vitória e não tem demônio. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Se eu não tomo cuidado, meus filhos podem ser a causa. Se eu não tomo cuidado, a esposa pode ser a causa. Se eu não tomo cuidado, o marido pode ser o motivo. E se eu não tomo cuidado, o diabo pode ser a razão da divisão de uma casa. Quem você acha que está jogando na sua cabeça essa palavra separação, divórcio? Não aceite isso. Não aceite isso. Eu quero que você fale com Deus. Eu gosto de terminar de pregar e te dar um tempo para você pensar sobre você e a palavra. Será que os filhos você tem criado um ambiente de predileção? Não tem havido união entre vocês? Será que você tem esquecido o seu cônjuge por causa dos filhos? Será que vocês têm permitido uma outra pessoa no coração, na mente, um outro amor entrar, infelizmente, a pornografia, a traição dentro de casa? Será que você tem disputado autoridade e liderança com o seu marido? Será que você levou a casa velha para a casa nova? Será que você, meu irmão, não tem cumprido a sua palavra? Está lhe faltando mais caráter e integridade para que você tenha liderança, autoridade e respeito? Será que você reconhece a sua missão de fidelidade a Deus e a sua esposa? Será que você tem sido alguém egoísta e personalista que não deixa o outro ser quem ele é e só quer as coisas do seu jeito sempre? Será que vocês não têm identificado o inimigo, o diabo, Satanás? Será que vocês não têm aproveitado a autoridade que Deus nos deu no poder do nome e do sangue de Jesus para pisar sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vai lhes causar dano algum? Fale com Deus agora. A gente quer